Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo aqui no nosso Explicando a Fé Reformada. Seja bem-vindo a mais uma aula, do curso Introdução à Exegese do Novo Testamento. Meu nome é João França, ministro da Palavra e dos Sacramentos pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Atualmente ministro da Palavra e dos Sacramentos numa igreja presbiteriana aqui na Bahia, Igreja Presbiteriana de Riachão do Jacuípe, interior baiano. Seja bem-vindo ao nosso curso. Se você faz o curso por uma plataforma de alguma instituição na qual esteja dando aula, seja bem-vindo. Se você faz parte dos alunos que acompanham pelo canal do YouTube, faça três ações: curta, comente e compartilhe. Divulgue quanto possível esse material para outras pessoas, tá bom? E terceiro, se inscreve no canal e ativa todas as notificações para quando tiver aulas ao vivo como essa aqui, você possa de fato participar e crescer na graça e no conhecimento do Senhor, ok? Vamos para mais uma aula de conhecimento bíblico. Pois bem, nós estamos agora no terceiro passo, por assim dizer, o processo da crítica textual. Nós tivemos na aula anterior uma introdução, o que é a crítica textual, a história, o processo, como ela se desenvolve, mas agora vamos para o processo próprio do trabalho de um exegeta na crítica textual do Novo Testamento, ok? Agora nós vamos compreender como se processa o estudo da crítica textual do Novo Testamento e vamos conhecer como entender o próprio aparato crítico do Novo Testamento. Então nós vamos, no primeiro momento, nós vamos aprender o processo da análise do aparato crítico, como funciona, e aí eu quero lembrar você que nós vamos usar esse texto aqui, o texto The Greek New Testament, tá? Essa obra aqui, ó, muito bacana, essa obra é excelente. Ela é uma obra que... Essa aqui é a terceira edição, já está na quinta edição, já em português. Já é uma vantagem muito grande para quem vai iniciar os seus estudos de exegese, então você pode também fazer. Eu, salvo engano, eu tenho a edição deste livro, se não for desse da 28ª. A 28ª vai dizer que eu tenho, mas eu não sei se eu tenho deste aqui, desse Novo Testamento, em formato PDF. Se eu tiver, para quem estuda no curso que nós estamos dando de maneira para os alunos da faculdade, por exemplo, da FMB, então eu vou disponibilizar lá no grupo esse material aqui para você proceder o seu processo exegético com tranquilidade. Você estudar em casa mesmo e mergulhando e conhecendo como usar essa ferramenta, tá? Todo pastor, todo teólogo, todo professor de escola dominical que se interessa por línguas bíblicas deveria ter uma obra dessa na sua biblioteca. A minha está desatualizada, eu preciso de recursos, por assim dizer, para poder adquirir a mais recente, que é a quinta edição do The Greek New Testament, ok? Muito bem. Então nós vamos conhecer essa obra por dentro, tá? Então, quais são os processos na crítica textual? Primeiro, há pelo menos quatro teorias principais a respeito de como empreender essa disciplina de crítica textual. A primeira é que eu preciso olhar para a prioridade da maioria dos manuscritos, a chamada evidência externa, A prioridade dos manuscritos mais antigos, evidência externa, e a prioridade da evidência interna, fatores de transmissão, tendência dos escribas, teologia do próprio autor e várias coisas que envolvem a evidência interna do próprio documento que você está analisando para a exegese, ok? E a perspectiva eclética, que é aquela perspectiva que reconhece que todos os fatores acima como válidos para se chegar ao texto original. Isso tem sido a metodologia considerada nesta matéria, ou seja, usamos essas evidências para poder chegar à conclusão de qual texto do Novo Testamento reproduz de fato o autógrafo, ou seja, o documento original do autor sagrado. Ok? Seguindo aqui, conhecendo o aparato crítico do Novo Testamento. Para um bom procedimento exegético, faz-se necessário um conhecimento basilar, ou seja, básico, de como trabalhar com o aparato crítico das edições acadêmicas dos textos sagrados, tanto do Antigo Testamento, eu dou aula também de exegese do Antigo Testamento,
E aí você tem a chamada Bíblia Hebraica Stuttgartensia. Eu tenho, inclusive, ela na minha biblioteca, uma ferramenta excelente, né? Muito boa para você trabalhar. Eu também tenho a edição dela em PDF. Mas é uma obra fantástica. A Bíblia Hebraica Stuttgartensia. Deixa eu voltar aqui. E bem como o Novo Testamento grego, The Greek New Testament, e o Novo Testamento grego já em português na 5ª edição, né? Muito bem. Perceber-se-á que existem certos procedimentos para a avaliação do aparato crítico e de sua decodificação. Veja, nós vamos, na aula de hoje, trabalhar a avaliação. Na próxima aula, nós vamos trabalhar a decodificação do aparato crítico, tá bom? Como avaliar o aparato crítico no Novo Testamento? Quando se usa uma edição crítica do Novo Testamento, de imediato nota-se que no texto grego tem uma nota de rodapé e abaixo existe uma gama de informações. Estas informações começam da seguinte forma. Então, eu tenho o texto do Novo Testamento aqui. Eu vou reproduzir para vocês uma ideia de como se procede, tá? Aqui, o número 1 aqui, ele indica que é uma nota de rodapé. Embaixo, no rodapé, você vai ter essa chave aqui, um A entre a chave, indica o grau de certeza. Esse grau de certeza é o assegurando que o texto, de fato, é o texto certo. O A maiúsculo dentro das chaves é o chamado de grau de certeza A. Aí você vai ter o grau de certeza B, o grau de certeza C e o grau de certeza D. O A indica, de fato, o texto é esse. O B indica que o texto é quase certo. O C indica que o texto é difícil de ser estabelecido, não se sabe ao certo se ele pertence ou não. O D indica que o termo raramente é usado e é bem improvável que pertença ao texto original. Então, essa é a classificação que esse documento aqui usa, né? Existe uma edição mais complexa e mais detalhada chamada a Nestlé Aland, que é a 28ª edição textual. Ela é elaborada especialmente para eruditos e acadêmicos que querem se aprofundar no texto, né? Então, até um ponto, se não aparece no manuscrito, eles vão indicar lá. Então, é uma outra obra que é muito boa, né? E que já está na 28ª edição. Esse aqui está indo para a 5ª edição já do Novo Testamento grego. Então, a gente usa isso aqui por ser mais simples e esse é o que a maioria dos alunos, estudantes, tem acesso dentro da academia, tá bom? O outro você pode adquirir, mas o procedimento e a análise para trabalhar com o outro também é diferente em relação a isso aqui, né? A maneira como interpretar o aparato é distinta, né? É bem distinta. Talvez eu grave uma aula específica sobre o uso do aparato. Na verdade, minha idealização é gravar dentro do mesmo contexto, né, todos os passos que a gente chegou até agora, e chegar nesse passo da Grita Textual, a gravar aulas sobre o uso do The Greek New Testamento e sobre o uso da 28ª edição também. Se Deus me der graça, eu farei isso, ok? Muito bem. Seguindo aqui, conhecendo o aparato crítico do Novo Testamento. Agora eu quero lhe apresentar o aparato crítico do Novo Testamento como ele é a partir de uma fotocópia de uma página do The Greek New Testament. Eu tenho o texto de Mateus 6, 13, e o texto é esse aqui. Aqui eu tenho a página do The Greek New Testamento, como está lá no texto que eu acabei de mostrar para vocês, aquele livrinho lá que eu acabei de mostrar, né? Aqui eu tenho o texto grego, né? Como você percebe, é a oração do Senhor, que está sendo analisada aqui em Mateus 6, e o versículo 13, que é o objeto da nossa análise, tá bom? O objeto da nossa análise é Mateus 6,13. Então, vamos supor que eu quero fazer um exegese textual, eu escolhi Mateus 6,13 por ele ter um problema textual. Então, por ele ter um problema textual, eu decidi escolher ele para fazer uma análise exegética. Então, a primeira coisa que eu preciso reconhecer é que isso aqui é o texto, é o chamado texto grego original, ok? Aqui é o texto grego original. Muito bem. Um outro fato é que eu preciso entender que essa palavra que eu marquei aqui, ó, em vermelhinho, poneru, né, na língua grega, poneru, eu tenho a chamada palavra que possui a variante, né, a palavra variante, ok? E aqui eu tenho essa nota. Essa nota, ela é a nota de chamada da variante, ou seja, o número 4 aqui indica que no versículo 13
eu tenho uma variação em outros manuscritos desta palavra, ou dessa expressão, poneru, ok? E aqui, daqui para cá, eu tenho o chamado aparato crítico, ok? Eu tenho o chamado aparato crítico. Note, por exemplo, que eu estou analisando o versículo 13, então não é o versículo 6, que você tem que ter problema textual no versículo 13, 6 também, ó. Tá vendo? 6, versículo 6, aí você tem lá uma letra B, B, grau de certeza B, né? A nota do versículo 6 é a nota 2, que é essa aqui, ó. Tá vendo? A nota 2, versículo 6. A palavra sói, ele coloca aqui as confirmações e tudo mais. A gente vai trabalhar isso mais adiante. Então, isso aqui é o bloco do aparato crítico e você vê que nós vamos analisar o versículo 13, a nota 4 do versículo 13, grau de certeza A, ou seja, de fato é essa palavra. O texto termina aqui. Essa é a proposta da comissão que analisou os manuscritos, ok? Você pode discordar da comissão? Pode. E eu acho que a maioria de quem é crente, de fato, assim, no sentido de ser conservador, de seguir a boa teologia cristã, ele vai tender a discordar da comissão, tá? Se ele segue uma escola textual distinta, ele vai tender a discordar da comissão que escolheu o encerramento do texto aqui, tá bom? Texto aqui. Vamos lá. Seguindo aqui. Depois de entender-se como se procede na avaliação de uma variante textual, faz-se a repetição completa da lição variante no aparato. Veja o exemplo aqui. Então, eu tenho aqui a expressão de Mateus 6,13, né? Kai men exegeneques, né? Rimais espirasmo Allah risai, rimas apoto poneru. Você tem essa expressão aqui, a expressão poneru, a palavra poneru aqui dentro do texto. E aí o que é que você faz? Você tem o aparato, a construção do aparato aqui é essa, né? Poneru, você vê lá o grau de certeza, a nota chamada que é a nota 4, tá vendo a nota 4? Você tem lá a certeza, o grau de certeza A palavra é poneru. Aqui eu tenho a leitura adotada pela comissão, vai ser essa aqui, poneru, e esse é o grau de certeza A, que é certo como a comissão entende que o texto termina aqui, né? Mas os livros do mal, ponto. Aquela parte lá, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, segundo a comissão não pertence. Inclusive, algumas versões bíblicas que se adotam a leitura da comissão colocam um colchete lá para indicar que aquilo ali não pertence ao texto original. Mas a pergunta é, qual o texto original? O texto original que a tradução adotou como base da sua tradução, tá? Isso é importante. Muito bem. E depois são apresentadas as testemunhas que apoiam a referida leitura, que sempre aparece na seguinte ordem. Primeiro, os manuscritos gregos, por exemplo, papiros, maiúsculos, minúsculos e lecionários. Depois eu tenho as versões, começando pelas latinas, seguidas pelas siríacas, depois as coptas e as demais. E por fim segue-se o testemunho dos pais da igreja patrística, né? Aqui é os Paroski no seu livro sobre origem e desenvolvimento, origem e transmissão do Novo Testamento grego, a edição final que ele elaborou em 2012, uma obra excelente sobre esse assunto, sobre esse tema, né? Veja o exemplo abaixo aqui. Novamente, o mesmo texto que nós estamos trabalhando, Mateus 6,13, eu tenho lá a mesma palavra, a mesma expressão e a palavra poneru. É a mesma estrutura, né? Então, primeiro você percebe que ele começa com os manuscritos gregos. Aqui, ó, manuscritos gregos, aí tem os manuscritos Aleph, B e D, depois os minúsculos, né? 0, 1, 7, as famílias, os lecionários, tá vendo? Os lecionários. E aí depois ele segue para as versões. Aí você tem a Ítala e vai passando a Vulgata, a Copta e por aí vai, né? Essas são as versões. E depois ele segue para a Patrística. Eu tenho Tertuliano, Orígenes, Cipriano, Hilário, Casários, né? Casários Nazazeno, Gregório de Nissa, Cromatos, Agostinho, né? Então eu tenho Máximo Confessor também.
Então você tem aqui os pais da igreja. E é interessante como ele constrói aqui, né, essa ideia que é. Qual a ideia? A ideia são os manuscritos gregos que possuem essa leitura, terminam nessa leitura. As versões bíblicas, as primeiras versões que surgiram, elas também terminam, confirmam essa leitura, e esses são os pais da igreja que confirmam essa leitura. Ok? Aqui é importante ressaltar isto. Agora, após a apresentação das testemunhas a favor da leitura que está no texto que a comissão escolheu, se insere uma barra dupla, tá? Aqui a palavra barra dupla, ali uma barra dupla, para iniciar-se uma nova leitura, uma nova variante divergente do texto que foi adotado pela comissão. Veja o exemplo mais uma vez. Eu tenho Mateus 6,13, eu tenho lá o texto, como nós conhecemos. Essa é a primeira leitura que nós analisamos e os testemunhos. A segunda leitura, ela tem um ponto, mas ela continua. Né? A segunda variante tem uma outra, apareceu um outro manuscrito com essa leitura aqui, ó. Roti su estin re basileia kai dinames kai redoxas estus aionias, amém. Né? Então seria a seguinte estrutura, né? Aqui tem a barra dupla, indicando maligno ou do mal, livra-nos do mal ou do maligno, né? Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E aí ele diz, veja, 1 Crônicas 29, de 11 a 13, que tem essa mesma construção, como foi trazido na Septuaginta. A Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento, né? Aqui você tem os manuscritos, todos eles, os minúsculos, e aí ele abre uma exceção aqui, olha, tem alguns que colocam a seguinte expressão, doxa, tu, patros, kai tu, riu, kai tu, hagiu, pneumatos eis, né? Glória a Deus Pai, ao Filho, né? Glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito Santo. Né? Então, essa é a ideia aqui que você tem também nesse manuscrito. Ele lembra assim, ó, tem uma série de manuscritos que traz, acrescenta ainda essa leitura aqui, né? Não termina apenas em amém, continua essa leitura. Interessante. E aí ele vai e cita mais uma vez uma porrada de documentos que confirmam a leitura anterior, né? Que termina lá, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele vai colocando, tá? Quando ele chega aqui no 21:48, ele diz, aionias tum, amém. Então, não é a palavra só aionias que tem o tom, tá vendo? Né? Então, ou para sempre, o eterno, né? Aionias eras, né? Para sempre, amém. Ou, essa ideia, né? Ele tem um tom ali, ele não tem lá o tus, não é o tus, é o tom, tá vendo? O tom. E o tom não vem antes, o tom, né? O tom vem depois. Então, você vê essa questão. Depois eu tenho o 2174 e a tração bizantina, os lecionários e por aí segue, né? Depois ele diz que é a versão siríaca, por exemplo, ele omite a palavra amém ali. Ele vai seguindo um bocado de documentos agora que confirmam a leitura anterior ainda, e dentre eles você tem o Diatessaron, né? As Constituições Apostólicas de Crisóstomo, e você tem aí outra barra, né? Aí a outra leitura que tem, Poneru, né? Termina lá, tá vendo? A Poneru, aí Poneru, Roti, su estin redinames, pois teu é o poder, né? Estu aionias, né? Então, aionias, pelos séculos dos séculos. Apenas uma versão traz essa leitura. Depois eu tenho uma outra barra indicando uma nova leitura divergente do texto adotado. Termina lá, poneru, roti, su estin redinames, kai redoxas, estus aionias, amém, né? Então vamos lá, do maligno, porque teu é o poder e a glória para pelos séculos, ou para sempre, ou pelos séculos, amém. Então ele diz que
copta, ela tem essa leitura. O Didaquê tem a leitura mais ou menos, omite o amém, né? Omite o amém. E você tem a outra leitura, que é essa aqui, ó. Poneru roti su estin re basileia kai redoxa estu aionios amém, né? Eu tenho ali do maligno que porque teu é o reino e a glória para sempre. Amém. Interessante que essa expressão ela é repetida em vários manuscritos. E aí a comissão disse que essa expressão não pertence ao texto original, porque eles entendem que o melhor manuscrito que tem é esse aqui, é o mais antigo, né? Esse aqui manuscrito e esse aqui são os dois mais antigos. Então eles têm essa leitura, então eles são provavelmente é o autógrafo original, reproduz o autógrafo original. Só que você tem uma porrada de documento dizendo que ele não termina aqui. Você percebe a questão? Tem documentos que dizem não. E é interessante porque é a mesma frase, com pequenas variações, claro, mas é a mesma ideia, né, presente aqui nos textos. E a última leitura é essa aqui, ó. Poneru roti su estin re basileia tu patros kai tu rio kai tu hagio pneumatus eis tus aionias, amém, né? Do maligno porque teu é o reino, porque teu é o reino, porque teu é o reino do Pai e do Filho e do Espírito Santo para sempre. Amém. Apenas um manuscrito traz essa leitura. Então você tem essa questão aqui que é apontada, né? Então você vai ter como exegeta escolher qual leitura você acha que se encaixa com o pensamento do autor, qual leitura reproduz melhor a teologia do autor, qual leitura ela é de fato uma leitura provável de ser a leitura assertiva, ou você fica como que a comissão diz para você, que termina em poneru, ou você vai escolher uma dessas leituras divergentes, né, que dizendo que não termina em poneru, né? Então isso é importante a gente ter aqui. Seguindo aqui. Então, como é que a gente consegue avaliar isso, né? No procedimento exegético, faz necessário ao exegeta escolher qual variante textual julga representar melhor o autógrafo. O primeiro é o critério da evidência externa. Aqui serão sumarizadas as evidências externas para a escolha de uma leitura divergente do texto grego. Os critérios baseados na evidência externa avaliam que, sobretudo, a qualidade geográfica desses manuscritos, o tipo de texto ao qual pertence a sua datação. Aqui é o Wegener, nessa obra aqui muito interessante, né? A Exegese no Testamento, né? O Wegener, Manual de Metodologia, é uma obra que eu recomendo que você adquira para conhecer esse método de avaliação, ok? Estes critérios são os seguintes. O primeiro é os manuscritos, veja, primeiro, qual leitura adotar? Entenda que os manuscritos mais antigos devem ser preferidos, incluindo as versões. Então, a antiguidade de um manuscrito pode representar a leitura original. Se o documento é mais antigo, é mais próximo da era apostólica, então eu vou, de alguma forma, estar, de fato, pegando uma cópia próxima e talvez seja o autógrafo, uma reprodução do autógrafo original, com maior possibilidade de estar lendo as palavras originais. Mas a minha crítica que eu faço é que esse critério ele deve ser relativizado também, pois pode-se estar lendo também uma corrupção mais antiga do autógrafo. Então, não é garantia de que o texto é mais antigo e aí é uma corrupção, né? É interessante que você estudando manuscritologia, você descobre que a comissão, às vezes, ela ignora versões antigas de um manuscrito que eles adotam. Por exemplo, eles pegaram um manuscrito do quarto século e tem uma versão do terceiro século que traz aquela leitura. E eles rejeitam aquela versão em detrimento do manuscrito. O que importa para eles agora é o texto grego. Então, eles vão de acordo com a conveniência deles, né? Isso é muito, muito perigoso em relação à avaliação do texto. Os manuscritos mais recentes devem ser preferidos se remontam ao texto a um original antigo. Ou seja, o texto que serviu de base ao manuscrito mais recente deve ser mais antigo. Aqui é um detalhe interessante, aquilo que eu falei para vocês. Aqui eles usam a linguagem do manuscrito. Mas vamos supor o seguinte, eu tenho uma cópia, por exemplo, vou pegar aqui a versão Peshitta.
Então, a Peshitta é uma cópia antiga do texto do Novo Testamento, e eu encontro lá, naquela versão, uma leitura que não tem mais nenhum manuscrito sobre aquela leitura. E aí, quando você vai fazer a comparação, e você faz a comparação, aí eu tenho um manuscrito grego e tem uma versão Peshitta. Então, o que eles fazem? Eles descartam a versão Peshitta, porque não tem no manuscrito grego aquela palavra. Então, aqui esse critério deveria também valer-se para as versões. Se eu apoio no primeiro critério também manuscritos e versões, por que eu não posso apoiar nesse segundo critério? Hã? Outro detalhe, deve-se preferir os manuscritos que têm melhor qualidade. Essa é a ideia que o pessoal da academia coloca, né? Então, esse critério elimina a ideia de que a quantidade de manuscritos deve servir de base para se estabelecer a leitura adotada. Aquilo que eu falei para vocês, né? Na leitura que nós analisamos agora há pouco, você vê que tem uma gama de manuscrito que diz, olha, a leitura não termina lá em Ponerô, ela continua, né? Pois a qualidade do manuscrito deve ser levada em consideração, ou seja, qual o melhor manuscrito mais antigo, mais relevante, segundo a teoria aplicada hoje na academia da manuscritologia, né? Beleza, mas e a maioria dos manuscritos que diz que aquela leitura que foi adotada pela comissão, ela não termina ali. O que você faz com esses manuscritos? Você descarta, joga fora? Eu tenho três manuscritos, no caso ali, três manuscritos, basicamente, que dizem que a leitura é Ponerô. E eu tenho uma porrada de manuscritos, uns 30, 40 manuscritos, dizendo que não, que a leitura ela é expandida, ela é muito maior, né, nesse sentido. E o pessoal tem dificuldade, sabe, de engolir isso, né? Entretanto, tal critério ele é tendencioso a ignorar a importância de um maior número de testemunhas textuais, né? Se eu tenho um maior número de testemunhas textuais, provavelmente tinha alguma coisa distinta ali. É bem provável que haja um manuscrito que os manuscritos devem estar certos em algum ponto. Não é porque, aqui trocou, aqui acrescentou e tal, mas, cara, a leitura, ela parece ser natural, porque todo mundo reproduziu ela. Olha que coisa interessante, né? Critérios dessa avaliação também, a letra D, deve-se preferir manuscritos com ampla expansão geográfica aos manuscritos locais. Aqui é um outro problema sério, tá? Aqui, os manuscritos escritos pela tradição oriental são preferíveis porque tiveram uma ampla circulação, enquanto que os que são da tradição ocidental são mais geograficamente localizados em áreas isoladas. Esse critério ele é marcado por preconceito, pois admite a predominância de poucos textos sobre outros. É como se você tivesse assim, eu só tenho essa prova, né? Quando aconteceu um crime, você só tem essa prova para dizer que é o crime, mas alguém descobre, não, tem mais provas aqui que prova que ele não cometeu o crime. E aí, quando você vai pesar na balança, os caras geralmente tendem a pegar a prova que incrimina e não a prova que absolve. É basicamente essa ideia aqui que você tem na estrutura dos critérios que usam para poder avaliar qual texto reproduz o autógrafo. Veja, as variantes que são testemunhas pelo texto alexandrino devem ser preferidas a qualquer outra tradução. Aqui é uma coisa furada, tá? A razão disto é pela suposta neutralidade do texto. Pessoas pensam que o texto alexandrino ele é neutro, do ponto de vista que ele não vai tomar um partido nem de um lado nem de outro, bem como a sua brevidade, o que indica que é mais possível que um copista acrescentasse um texto alterando a forma breve do autógrafo. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte, eu prefiro um texto mais curto, que é o texto alexandrino, porque a tendência do copista era aumentar, acrescentar o texto. Mas de onde ele tirou isso? Né? Qual a ideia? De onde ele tirou essa ideia? Né? Então, esse é um ponto que a gente precisa sempre pensar. A gente tem que estudar esse assunto, mas a gente tem que questionar também. Tá? Bom, deixa eu voltar aqui. Critérios para avaliação ainda. O critério da evidência interna. D. Leituras mais rudimentares que as mais aperfeiçoadas. Eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, muito bem. Ok, das leituras internas, né? Então, leituras mais rudimentares que as mais aperfeiçoadas em termos estilísticos, ou seja, eu prefiro ler na evidência, eu vou pegar a leitura mais difícil do que as que foram mais elaboradas.
as variantes que melhor reflitam as características teológicas e estilísticas próprias do autor da passagem em estudo devem ser preferidas. Ou seja, na evidência interna eu vou olhar isso aqui pertence de fato ao vocabulário do autor, isso pertence à maneira como o autor escreveria, essa é uma evidência interessante. E terceiro, a variante que consiga explicar a origem das demais leituras variantes no texto deve ser preferida. Ou seja, aquela variante que consegue explicar por que a leitura se tornou daquela maneira, ela deve ser escolhida para explicar a forma como o texto foi colocado, ok? E aí eu tenho agora o texto do aparato crítico, como fazer, né? Então tem o texto grego da exegese com o aparato crítico de 1 João, capítulo 1, versículo de 1 a 4, né? Então o texto que eu tenho aqui é Ho en aparques, ho akakomen, ho heurakamen, tos afitalmos, rimon, ho tietasameta, kai hai heires, remon epslapsesan, perito logu tes zoes. Kai rezoe, fanerote, kai hiurakamen, kai martiromen, kai ampangelomen, rimi, tem zoen, né, zoen, te aionion ratis, en proston patera, kai efanerote rimi. Ho recaromen, hiurakamen, kai akukamen, ampangelomen, kai rimi, rina, kai rimeis, koinonia, ekete, metirmon, kai re koinonia, de re remetera, metatu patros, kai metatu riu, autu Jesu Cristo, kai tauta grafomen, remeis, rina, rei cara, remon, rei peplambramané, né? Então você tem aqui o texto de 1 João de 1 a 4, né? De 1 a 4. Esse texto é um texto muito interessante. Nós temos duas variantes, né? A primeira variante em rimeis e a segunda variante em remon, né? Você nota a nota 1 e a nota 2, né? Então, voz. E aí você vai ter aí essa leitura, né? Muito bem, aqui eu tenho o versículo 4, que é o versículo 4 que a gente está analisando, tá vendo? A nota é a nota 2, ela vem aqui antes, tá? Ela não aparece, mas é a nota 2 aqui. E aí eu tenho a palavra remês. Ele diz que esses documentos aqui confirmam esta forma de escrita. Aí depois aparece um outro documento textual que vai colocar como rimim, em vez de remês, é rimim, né? E aí você vai ter lá as variações todinhas apresentadas e tudo mais e tal, e os testemunhas da igreja, né? Os pais da igreja. Muito bem, na segunda leitura, a leitura agora remon, tá vendo? Ele tem lá versículo 4, nota 2, tá vendo? A nota 2. E aí eu tenho lá o grau de certeza A, remon, os manuscritos que aparecem. Aí depois tem uma outra leitura que coloca lá rimon, né? Nós de vós, né? Nós de vós. Então, vós, ambas as leituras são colocadas assim. E ele coloca aqui essa estrutura aqui, mais uma vez, na leitura, os testemunhas e terminando aí com isso aqui. Uma outra leitura, ele termina na siríaca, coloca lá, remon en rimin, né? Remon en rimin. Essa é outra leitura da siríaca. Ok, então você percebe que você vai trabalhar desta maneira, você vai trabalhar avaliando o texto, olhando para os manuscritos e tudo mais. Muito bem. E aí eu tenho que fazer a catalogação. O que é que eu tenho que fazer? Quando eu vou elaborar minha exegese, eu crio 3 estruturas aqui, né? Deixa eu botar aqui. Eu boto aqui papiros, conteúdo e data. Onde eu encontro essas informações? No próprio texto, né? Quando você abre o texto, na nota introdutória dele, ele tem uma tabela aqui nele, com as datas, tá vendo? E aí você vai, olha para a tabela e vê lá os manuscritos são colocados. Ele coloca lá na ordem manuscritos,
Ó, aqui está faltando uma tabela que eu não coloquei, mas você pode colocar assim, manuscrito, conteúdo, localização e data, tá? No trabalho exegético, você faz dessa maneira. Você coloca lá manuscritos e papiros, conteúdo, localização e data. Localização onde foi achado, né? Onde está, né? Onde foi achado, onde foi encontrado, onde está localizado esses manuscritos. E aí você vai colocando a data para poder formar um critério de avaliação. Nesse critério de avaliação, nós vamos estudar na aula que nós vamos trabalhar sobre como decodificar o aparato do Novo Testamento grego, ok? Muito bem. Essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus possa estender graça e bondade sobre a sua vida. E nós nos vemos na nossa próxima aula para estudarmos mais. Deixa eu dizer uma coisa também. Se você adquirir o material de no Novo Testamento grego, pela SBB, ele já vem com um cartãozinho, né? Com todas essas informações que estão aqui, né, de papiros, conteúdos, data e localização. E eles já vêm com a tabelinha com todos os manuscritos catalogados, tá? Então, você só faz olhar como está na sua variação lá no texto, você vai examinar a variação, você vai examinar os manuscritos, vai examinar as leituras e vai criar essa tabela na sua exegese, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, nós nos vemos na nossa próxima aula e Deus estenda a graça sobre a sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative as notificações e nós estaremos aqui juntos estudando mais a palavra de Deus. Deus abençoe, nos vemos na nossa próxima aula.